Então, começar agradecendo a presença de todos. Boa tarde, Felipe. Agradecer a presença de todos e propor aqui como pauta da reunião, nós temos a Karine, a professora Karine Prevedelo, da comunicação, que vai apresentar o plano de comunicação do projeto até onde ele evoluiu até hoje. Depois da apresentação da professora Karine, vamos falar um pouquinho atualizações do projeto, né, em relação aos bolsistas, uma visita que faremos amanhã, outra visita da sexta-feira. Vamos falar um pouquinho da captação de recurso, por onde andamos, e eu queria propor duas reuniões, enfim, podemos discutir como e quando, para juntar os dois grupos, né, o grupo de água e o grupo de terra, para alinhar as ações. Então, vou passar a palavra para a Karine, para, então, fazer a apresentação do plano, que é o objetivo principal dessa nossa reunião de hoje. Obrigada, Karine. Palavra com você. O chão com você é engraçado nessa fala, o chão é seu. Oi? Uma fala que eu ouvi muito num congresso que eu participei agora é falar assim, o chão é seu. Ah, o chão é seu. É diferente. Agora a tela é sua. A tela e o microfone. Eu estava usando o fone aqui, mas eu acho que estava dando algum problema. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, tá bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Karine Prevedelo, sou da Escola de Comunicação da UFRJ, né? E estou aqui representando a nossa equipe de comunicação. Nós somos 5, né, nesse momento. Agora até estou um pouco em dúvida, 6 com a Laura, né? E a Carla, que nos dá toda a assessoria. Mas alunos especificamente da Escola de Comunicação, nós temos 3 bolsistas, a Raíssa, que está aqui com a gente, que é da publicidade, responsável por toda a identidade visual, né, do projeto, a Rebeca Heinz e o Lorenzo Melo, e também a Michele Ribeiro, que devem estar chegando aí, daqui a um pouco aparecem aqui na reunião também, que estavam convidados. E, bom, nós começamos um trabalho a partir dessa parceria aí com a professora Suzana, que nos contatou, né, até em função, né, Suzana, de uma proximidade já no trabalho do Plano Diretor, né, 2030, da UFRJ, em que a gente está inserida também, né, na equipe de planejamento e de organização de todas as atividades, né, do Plano Diretor. Então, a gente, né, se aproximou de alguma forma por aí e começamos a trabalhar juntas, né, nessa empreitada aqui, que realmente é de muita responsabilidade, né, Suzana, cada vez mais, assim, Suzana e todos os demais colegas, né, porque realmente é um projeto muito abrangente, né, que envolve vários setores, aí, vários pesquisadores. Michele chegou agora. Então, gente, eu vou projetar aqui um PowerPoint que tem as principais fases, as nossas principais premissas, né, da comunicação, mas eu queria, assim, de antemão, né, no início dessa apresentação, já deixar claro, assim, para todas, né, e para todos, a minha formação específica em assessoria de imprensa e também em telejornalismo e radiojornalismo, né, a minha experiência prática, profissional, e de pesquisadora na área de democratização da comunicação. Então, nós temos, assim, uma preocupação hoje, né, que é muito clara, e isso vai ficar também bastante visível na nossa apresentação, com uma espécie de instrumentalização dos movimentos sociais, dos projetos coletivos, a partir de todo o repertório de mídias sociais que hoje está disponível, né, a todos nós, né. Então, hoje a gente tem digamos assim, um universo completamente diferente do que a gente teve, e os mais antigos aqui talvez vão lembrar, né, do que a gente tinha até o final do século passado, que eram os meios de comunicação de massa, né, os grandes canais de radiodifusão, televisão, rádio, né, os próprios jornais. Hoje a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades, tanto de produção quanto de distribuição de conteúdo informativo, né, principalmente a partir da digitalização.
E esse é o nosso grande desafio, né? Então, eu vou colocar aqui a projeção, vamos ver se vai funcionar direitinho, porque isso, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de repercussão, mas, por outro lado, apresenta também uma série de limitações e problemas, né, que a gente vai naturalmente enfrentar, né? Quer dizer, aparentemente, pode ser algo que facilite muito, né, a repercussão das atividades das mais diversas iniciativas, mas, por outro lado, é também um universo, né, com toda uma série de questões para a gente observar. Então, está aparecendo aí, gente? Se tiver, vocês me avisem, porque eu vou ficar com... Está aparecendo. Tá bom. Pode abrir a... Vou só abrir a tela aqui. Isso. Opa. Pode ser embaixo aí, modo apresentação. Deixa eu tentar ocultar aqui. Botãozinho aí. Clica no lado, nesse livro. Ah, foi. Pronto. Gente, então aqui, um pouquinho da questão do debate conceitual, né, que a gente estava fazendo e que eu estava tentando iniciar aqui na apresentação, é que a gente tem, ao mesmo tempo, né, essas perspectivas da convergência, que é toda a convergência para a mídia digital, e do compartilhamento, que são todas as possibilidades da gente trabalhar interatividade nas mídias sociais. E, por outro lado, os limites, né, daquilo que a gente chama, que alguns autores chamam, e aí a gente tem um livro lançado recentemente, que é um livro da Shoshana Zuboff, que talvez aqueles que assistiram o documentário Dilema das Redes devem ter observado. Ela é uma das entrevistadas nesse documentário, em que ela fala desse conceito do capitalismo de vigilância, que é toda uma organização das redes sociais em cima, evidentemente, né, da circulação dos algoritmos e da comercialização, né, tanto da nossa privacidade, não só comercialização, né, mas toda a orientação simbólica dos conteúdos a partir dos usos que a gente faz das mais diversas formas conscientes e inconscientes, né, das redes digitais hoje. Então, a gente tem, por um lado, essa cultura nova da convergência, por outro lado, os limites, né, que são visíveis e rotineiros, né, e diários, cotidianos, de toda essa orientação a partir das redes, né, dos próprios algoritmos, e, por outro lado, esse conceito de mediativismo, que a gente traz aqui até uma citação da professora Ivana Bentes, que é a nossa pró-reitora de extensão e a professora da Escola de Comunicação também, como uma nova forma de organização social, a partir daquilo também que eu já vinha defendendo, né, no início da apresentação, de que hoje todos os fenômenos sociais e movimentos coletivos, eles passam pelo uso das mídias sociais, das mídias digitais, né? Então, o nosso objetivo principal, a construção também dos conteúdos, né, desse plano de comunicação, eles são construídos, né, com base em uma compreensão da horizontalidade, né, essa é uma questão importante, né, da horizontalidade e da valorização dos saberes característicos dos públicos envolvidos. Essa é uma questão que eu acho que é muito transversal, né, a todo o projeto, isso vale para todas as áreas e para a comunicação também. Aqui a gente tem uma questão de princípio também a partir da linguagem jornalística. Como é que a gente poderia falar de forma mais simples sobre isso? A linguagem jornalística, ela adquiriu, historicamente, uma espécie de legitimidade pública como aquele tipo de linguagem reconhecida como uma linguagem autorizada a definir o que é conhecimento público, digamos assim, né? Isso, claro, é um tipo de campo do conhecimento e de saber que era bastante legitimado até também o surgimento das mídias sociais da internet. Hoje a gente tem um contexto muito bagunçado, digamos assim, em relação ao próprio reconhecimento do campo jornalístico, né? A discussão da desinformação e das fake news está inserida nessa questão também. Por outro lado, a gente ainda compreende que a forma de construção da linguagem jornalística, e aí a gente tem uma série de técnicas, né, e de princípios associados,
ela ainda consegue impregnar no tipo de texto construído um reconhecimento, uma familiaridade maior das pessoas com aquilo que é uma informação legítima. Então, isso vai ser utilizado pelo projeto também. As principais preocupações do plano, gente, nós colocamos aqui em 4 dimensões. A regularidade de publicações é muito importante em todos os nossos instrumentos de comunicação, que a gente mantenha uma periodicidade de publicações, que a gente consiga preservar a dimensão orgânica dos formatos e da interatividade. Isso quer dizer que a gente não vai trabalhar tanto com identidade visual, e sim mais com a preocupação de dar visibilidade para aquilo que o projeto faz de forma mais efetiva, né? Isso quer dizer acompanhando as agendas, mostrando as atividades, dando repercussão para a opinião dos cientistas também, né? Uma outra questão, a articulação entre os sujeitos e os coletivos associados às causas que o projeto mobiliza. Buscar sempre essa dimensão, como já foi dito, né, da horizontalidade e a nossa capacidade também de construir parcerias, né, de construir uma proximidade cada vez maior com os públicos envolvidos, né? Tanto os públicos que a gente vai mobilizar, quanto os públicos relacionados ao próprio projeto, né? E, por último, a questão da prioridade do destaque aos impactos socioambientais do projeto. Procurar sempre trabalhar essa repercussão pública com aquilo que o projeto apresenta de resultado para a sociedade em termos socioambientais, né? Entendendo que esse é um dos principais, digamos assim, potenciais de visibilidade e de repercussão do projeto. Então, objetivo geral: promover a repercussão das atividades de desenvolvimento do projeto, de forma a divulgar a evolução, os resultados, as temáticas científicas relacionadas e, simultaneamente, trabalhar o potencial das discussões empreendidas e propostas pelas equipes envolvidas. Isso quer dizer divulgar todo o sistema de organização e desenvolvimento do projeto e, ao mesmo tempo, trabalhar esse potencial de repercussão social de todas as questões que o projeto mobiliza. Objetivos específicos: estruturar canais de comunicação de fácil acesso, principalmente que as pessoas possam ter um repositório fixo de acesso às informações do projeto, construir elos de relacionamento e engajamento com as comunidades, com as equipes de cientistas, com as equipes e com cientistas e projetos transversais à temática do projeto. Isso quer dizer também estabelecer conteúdos que nos possibilitem criar essas parcerias e ir alimentando essas parcerias. E trabalhar depois, futuramente, outras parcerias de visibilidade estratégica e política dos temas do lixo oceânico, da poluição na Baía de Guanabara e as alternativas para o tratamento dessa questão. Esse é um objetivo mais a médio e longo prazo, que a gente vai estruturar da seguinte forma, gente: os canais. A gente está trabalhando nesse momento na estruturação de um blogger, que é uma espécie de site mais dinâmico, né? É um repositório onde os conteúdos fixos relacionados ao projeto vão estar acessíveis, né? Então, como a própria descrição apresenta aqui, é uma espécie de repositório de conteúdos fixos com maior linearidade de formato e manutenção permanente. Aí nós vamos ter, é uma espécie de site, né? Só que é um formato mais acessível para a equipe de comunicação trabalhar com maior autonomia, e que permite que a gente trabalhe praticamente todos os conteúdos de um site, só que de forma mais simplificada. Ali nós vamos ter várias abas, né? Como vocês já devem associar, né, com um site comum, e que vão trazer informações sobre o projeto, a equipe relacionada ao projeto, artigos científicos, fotos das nossas agendas, uma agenda de atividades, uma área de notícias, uma área de entrevistas, de vídeos também produzidos, todos conteúdos produzidos relacionados ao projeto. Esse é o nosso principal instrumento nesse momento de trabalho. Na sequência, a gente vai inaugurar, né, iniciar o Instagram como ferramenta de mídia social, né, entendendo como a nossa principal ferramenta de visibilidade, né, do projeto de relacionamento, de engajamento, de interatividade, com posts e stories, né, que são os conteúdos relacionados ao Instagram, com uma preocupação, como a gente já havia dito, mais informativa e orgânica, né, que trabalhe
os principais princípios, né, os princípios, né, mais relacionados ao projeto, mas também aos debates científicos que mobilizam o projeto, e coberturas também das agendas que a gente for realizando, né? E, por último, a nossa ideia é trabalhar também no Twitter, mas com uma perspectiva um pouco mais, digamos assim, audaciosa, né? Ele exige um pouco mais de trabalho, de envolvimento, de curadoria e de relacionamento entre nós do projeto. Porque a ideia é que a gente trabalhe o Twitter do Orla Sem Lixo como um Twitter de posicionamento ideológico dos cientistas integrantes do projeto. Isso quer dizer que a nossa ideia é que o nosso Twitter seja uma forma de reverberar opiniões e posições dos cientistas sobre temas de repercussão pública. Isso é um trabalho que exige uma curadoria permanente, um acompanhamento, até de assessoria de imprensa permanente, e uma mobilização de todos os nossos cientistas, né, que estão envolvidos com o projeto, com os pesquisadores, com os professores, né, que vão precisar nos oferecer informações e posicionamentos periódicos, né. Até por isso a gente está trabalhando com um cronograma um pouco mais digamos assim, de longo prazo, médio e longo prazo também para o Twitter. Eu não sei se no tempo está tudo certo, Suzana? Tá ótimo, Karina. Tá tudo bem? Tá, a gente já está encaminhando aqui o cronograma para vocês terem uma ideia de como é que está o andamento do trabalho até agora. Então, nesses últimos meses, setembro e outubro, a gente trabalhou mais especificamente no desenvolvimento da logomarca do projeto, né, a criação da logomarca que está aqui, né, que foi revisada e vista, né, acredito que, espero que pela maioria, né, da equipe integrante, nós decidimos pôr essa marca, né, que representa uma esfera, né, com as ondas ao mesmo tempo, com todas as cores relacionadas também à questão dos oceanos, né, as águas, e, por outro lado, a rede, né, que, de alguma forma, ela refere a nossa interceptação, né, do lixo nesse projeto, né, um dos objetivos do projeto. Depois a Raíssa até pode falar um pouquinho mais, explicar um pouco melhor a marca, se vocês quiserem mais informações. Então, a gente trabalhou nesse último período no desenvolvimento da logomarca, então, na criação dessa logomarca, que define toda a identidade visual dos instrumentos restantes. Então, a partir da logomarca, a gente desenvolveu também um manual de identidade visual, que vai orientar a identidade visual do blogger, né, desse nosso repositório, que é aquilo em que a gente está trabalhando nesse momento. Então, aqui as etapas, né? Nós estamos agora na etapa de desenvolvimento e lançamento do blogger do projeto. Para isso, a gente precisa fazer uma curadoria de uma série de materiais, né? Materiais relacionados à apresentação do projeto, às fotos que nós vamos utilizar, aos vídeos que nós vamos disponibilizar, às notícias, né? Todos os materiais relacionados a essas abas de conteúdo. Então, nesse momento, a gente está nessa atividade, né, relacionada à etapa de desenvolvimento do blogger, e a nossa ideia era que nessa semana a gente já pudesse lançar esse blogger. Entretanto, eu acredito que a gente vai precisar de um tempo um pouco maior, porque a gente ainda não tem todos os conteúdos relacionados. Em todo caso, a gente mantém, digamos assim, uma previsão de lançamento desse blogger até o final desse mês. Paralelamente, a gente começou, né, nesse mês, um acompanhamento das atividades do projeto para identificar as possibilidades de divulgação e produção de conteúdo, tanto para o blogger quanto para o Instagram, né? Então, evidentemente, com uma série de atividades relacionadas ao projeto, a gente tem uma série de potenciais de notícias. Só que para isso a gente precisa ter um acompanhamento mais direto, né? Até para produzir imagens, fotos, levantamento de conteúdo. Então, isso a gente começou a estruturar também nesse ano, uma cobertura das agendas do projeto, que podem gerar fotos, releases, né? E entrevistas dirigidas também. Já gravamos uma primeira entrevista com a Suzana, né? Que está gravada em vídeo, e ela vai ser a primeira entrevista que nós vamos disponibilizar também no Blogger como um conteúdo informativo. Ela vai ser disponibilizada transcrita, né? Em texto, mas futuramente também em vídeo, e esses vídeos vão ser aproveitados também em outros materiais, né, em reportagens, né, em outros vídeos também relacionados ao projeto. E para apresentar aqui, finalmente, uma sequência, né,
Ainda no final desse ano, a nossa ideia é definir a identidade visual do Instagram e lançar um Instagram, né? Agora, dependendo também do andamento do Blogger, né? Entre novembro e dezembro. No mês de novembro, a gente, com uma dedicação mais específica, né, ao desenvolvimento e lançamento do perfil do Instagram e levantamento de materiais, né? A gente precisa fazer uma curadoria de materiais relacionados a todos os temas que a gente precisa trabalhar no Instagram, deixar isso muito organizado para que essa periodicidade de publicação ela seja mantida. E, ao mesmo tempo, como a gente tem um Instagram para desenvolver e para manter, a gente tem um Blogger, né, que a gente também dá toda a manutenção de atualização de fotos, de vídeos, releases, entrevistas, né? Então, são questões que vão ocorrer paralelamente. E, além disso, nesse ano ainda, a gente tem a responsabilidade de revisar e definir formatos para os pitches, né, do projeto. A gente também está trabalhando nisso e é uma questão que a gente precisa dar atenção também nesses próximos meses. Até o final do ano, então, são as questões de manutenção do Blogger e do Instagram e a edição e finalização dos pitches. E aí, para o ano que vem e para 2023, o que a gente colocou aqui, 2023, 2024, são planos mais de médio e longo prazo que envolvem, principalmente, né, a elaboração de um plano de assessoria de imprensa, aí com o objetivo da gente articular atores de visibilidade e incidência na causa ambiental que possam aumentar a repercussão dos assuntos relacionados ao projeto, né? Aí a gente tem uma série de ações relacionadas, a questão de inserir o projeto e os seus atores em fóruns de debate e temas afins, né, ao projeto e à Baía de Guanabara, e o desenvolvimento do nosso perfil no Twitter, né, que, como eu já havia explicado, ele envolve toda uma outra perspectiva, né, de envolvimento de todos nós, né, de toda a equipe, em gerar conteúdo e manter esse conteúdo ativo, né, e atuante na plataforma. E, ao mesmo tempo, claro, a equipe de comunicação ela vai trabalhar de forma permanente na cobertura das atividades, identificando os potenciais de notícias para que a gente consiga fazer a manutenção tanto do nosso Blogger, quanto principalmente do nosso Instagram com a periodicidade adequada, né? E tanto no ano que vem quanto no próximo ano, a gente vai, claro, né, também avaliar como é que essas mídias sociais estão andando, né? Se a gente tem um engajamento adequado, se precisa revisar algum tipo de estratégia, né? Como é que essas questões vão se desenvolvendo. Então, na sequência, a gente entende que essas ações mais dirigidas à assessoria de imprensa, elas devem se efetivar de fato, provavelmente entre o ano que vem, entre 2022 e o início de 2023, porque é realmente um trabalho de articulação que ele necessita de uma dedicação e uma prioridade bastante específicas, que talvez exijam até que a gente precise, conforme, claro, né, a definição dos objetivos, o andamento do projeto, ampliar e qualificar a própria equipe, né? E, por fim, a gente também tem um objetivo de produzir um documentário sobre o Orla Sem Lixo, que é que exige um outro planejamento, uma outra produção que também deve começar no ano que vem, para ser produzida até entre, né, talvez o final do ano que vem e o início do próximo ano, de acordo com o cronograma do projeto. Eu acho que, da minha parte, Suzana, é mais ou menos isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Tá tudo certo? Conseguiram? Maravilha. Tá, eu dei uma corridinha aqui, mas para a gente conseguir mostrar aí para vocês o que está em andamento até agora. E precisamos, assim, fundamentalmente da colaboração, né, de todos os envolvidos para não só nos demandarem muitas vezes até conteúdo e questões que vocês entendam que são notícias também, né, para que a gente possa avaliar e repercutir, mas que atendam muitas vezes a equipe de comunicação que vai demandar também todos vocês frequentemente. Uma demanda que eu já vejo logo aí é justamente os laboratórios e as equipes no blog, né?
Possivelmente a Laura vai estar fazendo essa interface aí, coletando as informações e organizando para passar para vocês, mas aí os responsáveis dos laboratórios têm que indicar o caminho das pedras, né? Porque, enfim, alguns têm sites muito bem organizados e só, enfim, fazer um link para o site do laboratório, mas nem sempre é o caso, né? Então, vamos já pedir a colaboração de todos aí. Então, eu sou suspeita de falar, né? Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, então queria abrir aí o microfone para a turma, enfim, dúvidas, questões aqui para a Karine. Por favor, fique à vontade, vocês podem abrir o microfone ou levantar a mão, como vocês preferirem. Não tem dúvidas. Acho que foi claro, legal, objetivo. Agora é ver objetivamente o que a gente pode contribuir quando for a hora, se é um nome, se é um... desculpa, não abri aqui. Se é só o nome da equipe, se é, enfim, alguma atividade. Quando tiver atividade de campo, tem vários envolvidos, então não cabe a gente individualmente coletar, informar. Mas bacana, espero só ver funcionando e que a gente possa... Sucesso. Claro. Eu também, assim... Desculpa, Fala, Suzana. Carla. Eu também, assim, como o Rodolfo, eu entendi, foi muito claro, foi muito boa a apresentação da Karine, muito profissional mesmo, e dá aquela sensação, a gente não está acostumado na universidade, né? Ter essa roupagem de um projeto, eu acho bem bacana e bem necessário, principalmente para a gente ter essa conversa com a sociedade em geral, né? Sair dessa linguagem que acaba ficando muito hermética na academia. E aí a minha questão é um pouco assim, o que precisa realmente de conteúdos? Eu entendi que esse tipo de abordagem, de qualquer forma, depende de conteúdos, né? Esses conteúdos, eu entendo que eles vão ter que ser contínuos e eles têm diferentes tipos, né? Essa questão, o que eu fiquei com mais dúvida é essa questão do Twitter. Como que a gente vai lidar com essas questões de posicionamento? Mas o restante eu acho que sim, eu acho que eu pesquei, é só uma questão mesmo, acho que de agenda, cronograma, né? Para que a gente consiga manter. Eu sempre costumo dizer que banco de dados é igual filho, né? Nasceu, pronto, é para a vida. E aí, essa questão eu acho que é a mesma coisa, é isso. Rodolfo. A Carla estava falando, eu tive uma ideia aqui, mas só botar um contraponto para ela. Em relação ao Twitter, né? Enfim, talvez a gente só tomar cuidado com temas polêmicos, né? Porque pode atrair uma visibilidade que não interessa. A gente está tratando de poluição. Então, se for discutir... Eu acho que muitas vezes tem que falar de política. Aí vai falar de política e evitar a Twitter Storm, que isso aí pode virar um inferno em algumas coisas, né? Em coisa de vacina, isso é uma coisa super preocupante, né? Que aí vem a galera anti-vax e invade, tem grupos organizados, como nesse caso, como em vários outros, né? Que vão invadir teu meio com um assunto que não é do nosso foco. Então, enfim, eu nem mal tenho Instagram, tem 3, 4 meses que eu não posto nada no meu Instagram de comida, enfim, eu não sou das piores pessoas do mundo para falar, mas essa experiência eu tive no workshop que eu participei e tal, foi das coisas que mais me chamou a atenção. Evite uma Twitter Storm contra você. Bom, o que eu lembrei que se fosse possível ter, quem sabe logo construir um material básico de divulgação do projeto que a gente pudesse usar, por exemplo, numa palestra de uma escola, numa coisa assim. Alguns aí podem ser cientistas do Estado da FAPESP, tem que fazer uma palestra por ano numa escola. Então, cara, esse projeto é excelente para mostrar numa escola, para aumentar a consciência das pessoas. Então, fica uma sugestão, obviamente eu também contribuo para construir isso, que se façam um kit do projeto. Então, a Carla vai dar uma palestra numa escola, leva o kit para o projeto. Suzana vai dar... Enfim, um estudante vai dar uma palestra numa escola, é aluno, é professor de uma escola, sei lá, pega o kit de apresentação do projeto, que pode ser um vídeo, uns slides, talvez, não cabe agora definir o quê, mas pensar em fazer isso em breve, um kit de divulgação do projeto, para que cada um de nós pudéssemos dispor disso para fazer uma apresentação e levar o tema do projeto para frente, se for uma boa ideia.
Eu vou comentar e depois passo a palavra para você, Karine, ver se eu interpretei certo aqui, mas sobre a questão de conteúdo, né, esse cardápio de assuntos, na verdade, a ideia é a gente antecipar né, uma série de assuntos, já ir preparando esse assunto para quando chegar na hora da entrada, né, para a gente não estar correndo atrás do conteúdo na hora que precisa atualizar conteúdo. Isso que eu entendi. E em relação a esse kit, é uma coisa que a gente pensou, né, é esse pitch que a Karine mencionou, na verdade, é fazer um audiovisual do projeto numa linguagem bastante, né, simples e comunicativa. Não sei, Karine, se eu estou bem alinhada aí. Rafael e Marcos depois levantaram a mão. Eu acho que eles podem falar, Suzana, depois eu na sequência. Uhum. Rafael e Marcos, então. Oi, boa tarde, todo mundo. Não sei se o assunto que o Marcos vai falar é sobre o kit, minha questão era outra. Se você preferir emendar um assunto, não tem problema. Não, é outra coisa, Rafael. Então tá. Não, é o seguinte, achei também muito legal a apresentação, isso que a Carla falou, a gente, infelizmente, não está acostumado a ter toda essa preocupação que é tão importante, né, para divulgação, né? E eu fiquei pensando o seguinte, desde aquele primeiro campo, vocês tiraram muitas fotos, né? E eu fiquei imaginando se a gente precisa fazer o mesmo cada vez que a gente fizer uma atividade. Por exemplo, eu estou tentando marcar com o pessoal lá do Vant, a gente fazer um levantamento, um prévio, uma primeira tentativa, no final de outubro. Então, a gente tira a foto, passa para vocês as fotos, isso é necessário, isso é importante? É isso, é só uma pergunta. Essencial. Sabe, equipe de comunicação. Mas vamos ouvir o Marcos aí, depois eu posso falar. Okay. Bom, primeiro, boa tarde a todos e parabéns a Karine aí pela apresentação. A minha dúvida era um pouco também alinhada com a dúvida do Rafael. Se, assim, um pouco também porque a gente trabalha um pouco mais em campo, algumas atividades de laboratório, imagino que isso aí é uma visibilidade boa para o projeto e gerar material. Então, se a gente teria que comunicar vocês para vocês enviarem alguém, porque assim, a gente não tem os cuidados para documentar isso aí talvez da forma adequada. Então, não sei se a ideia era a gente tentar registrar o máximo possível ou comunicar, no caso, alguém de vocês para acompanhar eventualmente alguma atividade que fosse um pouco mais importante. Essa questão é bem importante, né, que o Marcos e o Rafael perguntaram agora, porque o que acontece é que, muito provavelmente, a gente vai ter uma série de atividades paralelas que a equipe de comunicação não vai dar conta, né, de acompanhar presencialmente. E a gente ainda tem toda essa questão, né, da gente estar com atividades hoje que não são presenciais, né, predominantemente a gente está com a maioria das atividades ainda, né, remotas para os próprios alunos. Então, a gente vai começar essa semana com a inserção dos estudantes em 2 agendas, né? Nas agendas de amanhã e de quinta, né? Que a gente vai começar a fazer um acompanhamento mais direto. Mas, certamente, com a equipe que a gente tem hoje, a gente não dá conta da quantidade de atividades, né, que o projeto mobiliza e que necessitam de divulgação. Então, é muito importante que vocês tenham essa iniciativa também, essa autonomia de produzirem fotos, né? A gente até pode dar alguma orientação. Em geral, né, a fotografia até é um conhecimento de domínio mais ou menos, né, público hoje, mas a gente pode dar alguma orientação de enquadramento, algumas questões mais básicas, né, que possam nos ajudar, até de orientação da foto, se horizontal, vertical, né, alguma coisa de composição. Mas certamente a gente vai precisar da parceria de todos no sentido de produzir também esses conteúdos, que muitas vezes a gente não vai ter um aluno lá para produzir foto, né? Vai ter certamente muitas atividades em que isso vai ser inviável. Isso vai ser muito relacionado à agenda que a gente receber também, né? De informação, aí claro que a gente depende das informações que chegam do projeto para nos organizar e ter condições de acompanhar. E também priorizar, né, Suzana, aquilo em que a equipe, de fato, precisa estar presente, apesar de eu entender que várias das atividades acho que são importantes de alguma forma, né, mas
de fato, a gente provavelmente vai ter que priorizar a cobertura em algumas das atividades, porque em todas, com a equipe que a gente tem hoje, nós temos 2 estudantes de jornalismo bolsistas. Acredito que seja provavelmente inviável de acompanhar todas as questões que acontecem, né? Por outro lado... A sugestão, Karina, em cima desse ponto, talvez é que as equipes informem, de qualquer forma, a vocês, né? E aí vocês dão um retorno, se é viável ou não viável, porque acho assim, seria desejável que seja, né, a própria equipe de comunicação, mas se não dá para fazer, nós mesmos, nas nossas atividades, fazemos o registro, né? Agora, o texto de release, a gente produz tranquilamente, claro, a cobertura de texto jornalístico, sim. Então, aí, em contato com os professores, os pesquisadores que estão envolvidos, né, isso realmente vai funcionar, acho que dessa forma como a Suzana acabou de dizer, quer dizer, a gente precisa receber informação, aí a gente avalia se tem condição de ir presencialmente. Se não, a gente, em contato com a equipe, produz o texto com as informações que vocês puderem nos passar e vemos a possibilidade aí de produção de foto, né? Se a gente puder acompanhar, a gente produz, senão a gente precisa da parceria da própria equipe, né? E eu acho que com relação à questão, o professor Rodolfo colocou do kit, né? Eu tenho a impressão também que está muito relacionado ao pitch, né, Suzana? Esse material que a gente está desenvolvendo, que é um material que a gente ainda não pode dar prioridade total, mas que é um material em vídeo, em tese, para ser um resumo, uma síntese mais didática, né, da organização do projeto. Esse material é importante, eu acredito que deve suprir essa necessidade. Que seria baseado no texto geral que todo mundo leu, né? E que, enfim, alguns pediram fazer modificações, outros acharam que assim estava bom, mas basicamente esse texto é que orienta todas as frentes do projeto, inclusive a química, a engenharia química, que não sei se estava aqui a Alessandra. Não sei se ele está ainda aqui, me parece que saiu. Não, a outra questão, Karine, era sobre o conteúdo, aquele... e a questão do Twitter também. Ela comentou, né? Esse é um trabalho bem, digamos assim, delicado e dirigido, porque a gente tem conteúdos que eles vão poder ser antecipados. A nossa agenda do Instagram, por exemplo, ela vai antecipar uma série de posts que vão ser programados, né, com antecedência. No Twitter isso também pode ser feito, só que a ideia do Twitter é que a gente tenha, de fato, um posicionamento um pouco mais... digamos assim, incidindo em causas que estão mais mobilizando a esfera pública. O que isso exige, né? Isso exige um acompanhamento de assessoria de imprensa e de curadoria muito direto, né? O que quer dizer isso, né? Eu conversei com a Suzana até sobre isso, porque o Twitter hoje, como é que o Twitter funciona, né? Ele funciona principalmente com formadores de opinião que conseguem reverberar a sua própria posição, né, sobre determinados assuntos. Então, o tipo de conteúdo que a gente usa no Instagram e no Blogger, ele não vai funcionar no Twitter, né? Ele vai ter muito pouco engajamento, muito provavelmente vai ser algo que não tem efetividade, né? Vai ser protocolar, digamos assim. Se a gente reproduzir aquilo que a gente... né, usa como informação básica, tanto no Instagram quanto no Blogger. Então, o Twitter realmente é uma ferramenta que precisa de demarcação de opinião. Então, a ideia é que a gente consiga prospectar assuntos de grande mobilização na causa ambiental e que os cientistas relacionados ao projeto possam se manifestar sobre isso, aí fazer threads, né, que a gente chama, com informações relacionadas, né, com conteúdos informativos realmente. Essa questão que o professor Rodolfo levantou, ela é importante, pode haver, né, dependendo do tipo de assunto, né, que tiver alguma questão política mais forte relacionada, realmente pode haver,
né, uma repercussão negativa, e aí a gente precisa pensar nisso também, né? Mas isso faz parte de um acompanhamento mais direto, assim, de assessoria de imprensa, de curadoria de conteúdo, que vai ter que ser permanente também, se a gente quiser, né, e conseguir estruturar um Twitter com este perfil. Eu não sei se... Muito bom, Karine. O Diego estava sugerindo fazer um repositório, na verdade, a gente pode trabalhar com o Google Drive, enfim, para... Não, Drive não, Agenda. Google Agenda. Google Agenda. Colaborativa. Porque aí a gente poderia, por exemplo, os responsáveis da atividade podem ir lá e colocar de maneira mais autônoma, e a comunicação vai ter acesso à agenda e fica autônoma também, porque ela pode ver, poxa, essa atividade vale a pena eu ir cobrir. Essa aqui acontece no mesmo dia. Ou então, do tipo, essa atividade vale a pena cobrir, mas casa bem com essa postagem que eu estou querendo fazer agora, então vou mandar, por exemplo, para a Carla, que é responsável por essa atividade aqui, pedindo uma foto, alguma informação, uma entrevista daquela atividade. Acho que fica uma coisa assim mais autônoma, porque senão a gente vai metralhar vocês avisando, Karine, vamos lá no fundão fazer sei lá o que hoje. Aí o Rodolfo vai avisar, e a Carla vai avisar, e vocês vão ficar enlouquecidos, né? Até, gente, para esse tipo de contato, que não é o ideal, realmente, como o Diego acabou de dizer, mas a Michele, que está aqui, Michele Ribeiro, é a nossa, digamos assim, hoje é o nosso ponto focal da equipe. Então, para qualquer demanda, questão que vocês precisem de divulgação, que achem que tem algum conteúdo, precisam de algum apoio, tem alguma dúvida, o contato é a Michele Ribeiro, né, que hoje é como uma figura de assessora de imprensa, digamos assim, né, do projeto da própria comunicação. Mas eu acho que é excelente essa sugestão, Diego. A gente não tem, Suzana, hoje nenhuma agenda colaborativa. É importante que todo mundo se apropriar de fato, né, desse instrumento aí. Tentamos fazer, mas não conseguimos. Vamos. Eu citei Google Agenda porque na Poli, né, na COP, a gente tem acesso ao Google Workspace, né? Então a gente consegue receber gratuitamente. Eu sei que alguns centros também têm acesso ao Google for Education, mas pode ser, eu tenho certeza que a Michelle aí vai saber muito melhor que eu, vários aplicativos, né, sites de agenda aí para fazer aí fica mais fácil para todos. Bom, eu queria muito agradecer tua participação, Karine, hoje. Realmente adorei a apresentação, foi muito clara, enfim. Eu já tinha ouvido parte dessas histórias, já tinha gostado muito. É muito trabalho, né, gente? Assim, a apresentação, ela digamos assim, pode ser eficiente, mas depende de muito, muito trabalho, né? É um trabalho, assim, diário, cotidiano, exigente, né? E não é simples, né? De obter, assim, resultados, né? Algo que precisa de um trabalho constante mesmo, acompanhamento permanente. Maravilha, vamos trabalhar para isso, né? E nesses 10 minutos que faltam para encerrar nossa reunião hoje, eu só queria... eu coloquei aqui no grupo a ideia de fazer 2 reuniões, não sei se nas próximas semanas, não sei a disponibilidade, etc., de todos, mas eu acho que nós temos basicamente 2 equipes, né? Uma que vai na água, né? O marégrafo começou a funcionar, vai ser testado, enfim, começou a funcionar semana passada, amanhã vão testar, ver se está tudo ok, que significa que podemos começar a fazer medições, né, na água, né, fazer coleta de amostras, medições de corrente, batimetria, etc. Então, eu vejo que nós temos 2 equipes que trabalham no corpo d'água em si, né, então é importante que haja esse alinhamento, né, e entendimento das tarefas que vão ser realizadas para aproveitar o suporte de campo, né? Então, entendo que a geoquímica, né, o Wilson e colaboradores, professor Wilson da UF e colaboradores, professor Rodolfo, né, o Marcos e Jean Davi, da parte física, o Rafael, talvez a Carla também, né, para a parte de acompanhamento do lixo na água, o Marco Antônio, que é e a Marinela, que são da microbiologia,
E acho que seria esse grupo, que talvez, né, a gente pudesse organizar uma próxima, uma apresentação bem breve, né, de cada um, para entender um pouquinho, né, o que cada um vai fazer, com mais, enfim, com mais elementos, para poder organizar essas tarefas conjuntas, né, como, por exemplo, bom, uma equipe vai coletar a amostra e já coleta para outras equipes, ou alguém da equipe, enfim, participa do campo, etc. E em terra, né, em terra eu digo nas áreas de manga, entendo que o Eduardo, né, o Marco Aurélio, Eduardo que é dos caranguejos, né, o Marco Aurélio da floresta, a Carla que participa do mapeamento e novamente a parte de geoquímica, né, professor Wilson, acredito que são esses dois grupos que deveriam, de alguma forma, né, conversar e talvez podemos organizar uma reunião nesse espaço. Eu tinha colocado esse espaço de quarta-feira, de 16 horas, por uma pesquisa inicial, né, de horários disponíveis. E a gente pode organizar mais um doodle aí para fazer uma nova rodada, talvez, e ver qual seria interessante termos um horário no qual a maioria pode participar para esse tipo de reuniões como estamos tendo hoje. Então, aí eu vou colocar essas questões no grupo, mas, enfim, podemos ouvir aqui dos que estão presentes, o que vocês acham, enfim, como viabilizar as ligações, né, entre os grupos e a... Não sei se alguém tem algum comentário. Estou disponível, só marcar a reunião, Suzana. Ok. Pode ser quarta-feira, a gente até definir outro horário, poderia continuar esse. Pessoalmente, para mim, esse horário é bom, então, enfim. Ok, então vamos tentar confirmar para mim também. um horário comum. Vamos tentar confirmar um horário comum, pode ser esse mesmo, e aí a gente se organiza para as próximas semanas. Então, desculpa, na próxima quarta eu tenho uma consulta às 3h, então talvez eu não esteja, mas se o Rafa, o Felipe, a Paula puderem estar aí, Danilo, enfim, eu entro na próxima. Eu vou tentar acompanhar com o celular enquanto eu estiver no carro. Outro dia eu fui acompanhando assim na volta. Enfim, a gente pode também inverter a pauta. Semana que vem se a água e na outra semana a terra, e aí você... pode ser também. Pode ser. Mas eu acho que 4 horas já estou liberada. Eu vou escutando, vou estar no caminho, né? Vou participando. Bom, a outra... Bom, né, vocês estão cientes, né? A gente começou a indicação dos alunos, né, como bolsistas. Teremos amanhã uma visita ao local onde, né, possivelmente será um espaço para concessão, né, para trabalhar com os pescadores da prainha. O pessoal da tecnologia vai acompanhar, tecnologia social vai acompanhar, o professor Gustavo Melo e Miriam, da equipe do Lares, do Instituto de Economia. E sexta-feira, a visita à planta de pirólise. Por enquanto, temos acho que 4 pessoas. Eu acho que teria mais 2 vagas, né? A Carla, Suzana, Karine e Vera. Não sei se... Acho que o Diego também se manifestou interessado em participar dessa visita. Aí seriam 5, teríamos mais uma vaga. Por causa da restrição, enfim, da pandemia, a gente só pode fazer a visita com 6 pessoas. Então, ainda teria uma vaga. A última questão que eu queria trazer aqui é que vocês também foram consultados para previsão, enfim, de atividades de orçamento para as próximas fases, né? Engajamento de outros alunos de pós-graduação, ou, enfim, IC, e custeio, valores de custeio. E nós estamos reunindo essas informações e trabalhando, né, junto com o pessoal do Parque Tecnológico para ver algum formato, né, qual que seria o melhor formato para trabalhar nessa captação. Chegamos a um orçamento global ainda não muito refinado, mas em torno de 2,5 milhões para os próximos 3 anos.
o que, claro, dificulta, né, a captação junto com empresas, um valor alto, né, uma equipe muito grande, muitas demandas, mas, enfim, nós vamos ver de que forma a gente pode, de repente, enfim, ir modulando esse subprojeto, como a gente tem feito até agora, né? O primeiro foi o Parque Tecnológico, agora nós devemos ter aprovado a proposta para a parte de Tecnologia Social e Comunicação junto à Fundação Boticário, e assim vamos, né, procurando oportunidades de ir financiando, né, todos os ingredientes do projeto. Então, sendo quase 5 horas, eu queria agradecer a todos a presença e continuamos a comunicação no grupo de WhatsApp, né? Vamos colocar esse conteúdo nessa reunião e os follow-ups aí para a gente, enfim, ir construindo. Beleza? Beleza. A gente... Tá ótimo. Então, eu estou entendendo, desculpa, que todo trabalho de campo a gente vai ter uma agenda antes para notificar, para ter toda uma normatização, alguma coisa assim, do que a gente precisa fazer para registro? Também, sim, a ideia é que a gente registre o máximo possível das atividades, justamente para não perder esse making-off do projeto, né? Tá certo. Porque relatar para trás ou para frente, né? Ou para frente, ter esse registro, certamente é interessante. Aí a equipe de comunicação vai nos dizer, olha, é viável a gente participar, ou vocês fazem o registro e depois construímos a matéria, eles constroem a matéria jornalística, digamos assim, a partir dos registros feitos por nós. É uma experiência, eu também nunca trabalhei num projeto assim com toda essa... Pois é, foi que eu acho bem importante, né? Especialmente para o tipo de projeto que a gente está se propondo, né? Então tá, boa tarde a todos, muito obrigado e nos vemos em breve. Tá bom, tchau, gente. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau.